Quando minha filha me pediu para morar com eles por um tempo, eu não hesitei. Ela tinha acabado de casar, e o novo genro me parecia até então um sujeito educado, ainda que um pouco vaidoso demais para alguém que não havia conquistado quase nada na vida. Eu tinha minhas reservas, claro, mas aceitei. Afinal, é difícil dizer não para uma filha, mesmo quando o instinto começa a gritar por dentro. No início, fui tratado com a mínima cortesia. Um bom dia apressado, um prato de comida frio no micro-ondas, desculpa quando o genro passava pela sala e esbarrava no meu andador como se eu fosse um móvel fora de lugar. Achei que era só questão de tempo para eles se acostumarem com a minha presença. Mas o tempo não trouxe aproximação. Trouxe estratégia. Certa noite fui chamado para uma conversa importante. Era por volta das 9. Já estava deitado, mas fui até a sala, arrastando os chinelos com o peso do corpo cansado. Os dois estavam sentados no sofá, como quem já havia decidido tudo antes de eu entrar. Minha filha mantinha uma expressão tensa, como quem precisa fingir firmeza. Já ele, aquele rapaz usava um tom de gerente de empresa, formal, polido, mas com um sorriso carregado de desprezo. Disse que haviam conversado, que estavam com dificuldades de espaço, que a mãe dele e os filhos do primeiro casamento viriam morar ali temporariamente e que, portanto, eles precisariam reorganizar os cômodos da casa. No início, achei que estavam me pedindo opinião. Ainda tentei sugerir uma alternativa. Disse que poderia alugar um cômodo em outra casa para eles, ou mesmo ajudar a encontrar um lugar perto. Mas percebi rápido que aquela conversa era só protocolo. A decisão já estava tomada. Foi então que ele disse, de forma seca, olhando diretamente para mim: "O senhor vai ter que dormir no chão da sala agora. Minha mãe vai ficar com o seu quarto." Nós votamos, e essa foi a decisão. E como se não bastasse o golpe da frase, minha filha completou, quase como uma ordem militar: "Apenas obedeça, pai. É só por um tempo." Naquele instante senti que algo dentro de mim se partiu, não como vidro estilhaçado, mas como aquelas colunas de concreto que racham por dentro e levam dias para desabar por completo. Não chorei. Não discuti. Apenas baixei os olhos. Não disse uma palavra. Me levantei devagar, fui até o quarto onde eu dormia havia mais de ano e comecei a tirar o que era meu. Um travesseiro velho, 2 mudas de roupa, um rádio de pilha e um cobertor surrado. Coloquei tudo num saco de feira e arrastei até a sala. Não houve nenhuma ajuda. Ninguém ofereceu um colchão. Ninguém perguntou se eu estava bem. No fundo, eu sabia que eles contavam com minha fraqueza, que eu ia aceitar calado. E aceitei. Pelo menos, era o que eles pensavam. Naquela noite, estendi meu cobertor no canto entre o sofá e a estante. O chão era frio, mesmo com tapete. Senti as costas reclamarem. O corpo doía como se estivesse envelhecendo em tempo real. Mas a dor física não se comparava ao que queimava por dentro. Eu olhava para o teto e não via mais a casa onde minha filha cresceu. Via uma trincheira, um campo de batalha onde eu estava cercado e sem munição. Ainda assim, não dormi. Passei a noite toda olhando para o teto, escutando risos abafados vindo do quarto e calculando. Porque quem me viu calado naquela noite achou que era covardia. Mas não era. Era estudo de terreno. Era o começo da reação. Na manhã seguinte, fui o primeiro a acordar. Peguei meu rádio e caminhei até a área dos fundos. Ninguém sabia, mas atrás da parede falsa do armário velho da lavanderia havia um alçapão. Um esconderijo que construí anos atrás quando reformei a casa, por pura mania de velho precavido. Ali ficavam meus documentos, cópias da escritura da casa, plantas originais, registros da obra e o mais importante, um envelope com o símbolo da prefeitura carimbado com a palavra autorizado. Era uma permissão de demolição, um papel antigo que mantive por precaução, quando quase vendi o terreno antes de saber que minha filha voltaria para casa com o genro. Guardei aquele papel como quem guarda uma carta na manga. E ali, de cócoras no chão de terra batida, percebi que havia chegado a hora de usar. Subi devagar, tomei meu café em silêncio e fingi mais uma vez que era apenas um velho cansado. Mas por dentro, eu já era outra coisa. Na guerra do desrespeito, o silêncio também pode ser uma arma. E o que viria depois daquela noite não seria barulhento. Seria cirúrgico.
A primeira madrugada no chão não é como as outras noites mal dormidas da velhice. Não é só o desconforto das costas se revirando contra o cimento duro, nem o joelho inchado pelo reumatismo que grita quando tento mudar de lado. O que machuca mais é o som abafado das risadas. Vem do quarto que antes era meu. Eles falam alto, sem a menor vergonha. Falam da chegada da sogra, dos filhos do primeiro casamento do genro, do churrasco que planejam fazer no domingo. Um deles até comenta com sarcasmo que o velho nem vai notar se a gente comer na cama dele. Eu ouço tudo, de olhos abertos olhando para o teto descascado, que já conheci melhor nos meus tempos de pedreiro. Cada mancha de infiltração tem uma história. Mas agora, nesse canto da sala onde meu cobertor encosta na parede, elas parecem mais rachaduras naquilo que sobrou da minha dignidade. Pela manhã, o corpo levanta devagar. As pernas não obedecem como antes. A bengala parece mais pesada. Vou até a cozinha como quem caminha entre cacos invisíveis, evitando contato visual com qualquer um. Eles também fingem que não me veem. Minha filha toma café com o marido. O genro come pão com requeijão e faz piada sobre ser o novo dono da casa. Ela ri. Eles me tratam como um móvel velho. Mas a diferença é que móveis não tomam decisões. E eu já havia tomado a minha. Depois do café, volto à área dos fundos. Tranco a porta e finjo que estou varrendo, mas na verdade estou mexendo na caixa de ferramentas escondida atrás do tanque. Ninguém sabe que ainda tenho cópias das chaves do portão lateral, da casinha de gás e do velho disjuntor externo. Tudo foi mantido com precisão militar. Anos de obra me ensinaram que uma casa só pertence a quem conhece seus segredos estruturais. E essa casa ainda era minha em papel. Eles riam no corredor, mas os documentos no meu bolso estavam em silêncio. E o silêncio é mais perigoso do que qualquer grito. Durante 3 dias repeti a rotina, fingindo cansaço, arrastando chinelos, dormindo no canto da sala como um cão velho. À noite, escutava os comentários. Ele tá ficando fraco. Não deve durar muito. Tá se entregando. Mal sabiam que, enquanto eles dormiam, eu passava horas na cabeça fazendo contas, traçando o cronograma, relembrando os nomes dos engenheiros, das empresas de entulho, da velha caçamba da demolidora São Cristóvão. Ainda tinha o cartão do Nivaldo, operador de retroescavadeira que me devia um favor antigo. Comecei a ligar dos orelhões do bairro. Um a um fui reativando contatos. Não deixei rastros, não usei meu nome nas encomendas. Tudo era agendado com palavras codificadas. E ninguém desconfiava. Certa tarde, enquanto limpava o quintal, ouvi a filha do genro contando, animada, que a avó chegaria dali a 2 dias. Vai ser tudo diferente aqui. Ela vai mandar na casa. Mandar na casa, pensei. E ali, enquanto tirava as folhas mortas do chão, confirmei o dia da execução. O dia da chegada da nova dona da casa seria o mesmo dia em que ela veria os escombros fumegantes do que acreditavam ser propriedade garantida. Me sentei devagar na cadeira plástica velha que resistia à ferrugem. Cruzei as mãos no colo e encarei o portão com calma. Não era raiva o que eu sentia. Era lucidez. Uma clareza cortante que só vem quando o espírito reage antes do corpo. Naquela noite, peguei meu envelope com a escritura, a autorização de demolição e o laudo de instabilidade estrutural emitido anos atrás por um engenheiro amigo. Tirei cópia de tudo. Guardei num envelope marrom, plastificado. Já tinha agendado a entrega para o cartório. A casa era minha. O terreno era meu. A cobertura legal estava intacta. Tudo que faltava agora era o tempo certo. E ele já estava chegando. Eu só precisava aguentar mais uma noite no chão. Só mais uma. Porque no amanhecer seguinte seria minha última manhã ali. Não como prisioneiro, mas como proprietário. Como o velho que voltou a ser dono do próprio destino. Eles ainda sorriam. Ainda faziam piadas. Ainda planejavam quem ia dormir onde. Qual quarto ficaria com a sogra. E quem ficaria com minha antiga cama. Mal sabiam que no fim daquele plano todo, a única coisa que sobraria para eles era pó. E o pó eu deixaria que carregassem nos sapatos quando fossem embora sem nem ter onde sentar. Porque, ao contrário do que pensavam, eu não estava ficando fraco. Eu estava apenas dando espaço para a pancada ser maior. Na 3ª madrugada consecutiva, o corpo não dorme mais por exaustão, mas por vigilância.
Já não era sono o que me faltava, era silêncio para pensar. A casa inteira respirava em um ritmo que não era mais o meu. Risadas altas no jantar, vozes estridentes reclamando de coisas pequenas, passos que invadiam meu espaço como se eu já não fosse parte dali. Mas eu não me movia como um velho frágil. Cada gesto meu era milimetricamente pensado, porque naquela noite, enquanto todos mergulhavam no sono das certezas, eu desceria ao lugar onde os planos reais estavam guardados. A chave do porão estava na bainha da velha calça jeans que eu usava nas obras. Ninguém sabia disso, nem mesmo minha falecida esposa. E por isso ninguém jamais mexera ali. Abri a porta devagar, segurando a maçaneta para que o trinco não estalasse. A luz não funcionava há anos, mas eu conhecia cada degrau de cor. Desci como um fantasma, tocando nas paredes frias, sentindo o cheiro de umidade e madeira antiga que só um lugar escondido sabe manter. No fundo do porão havia uma estante velha, coberta por um pano grosso. Tirei a cobertura como quem revela um túmulo. Atrás dos livros falsos, um painel de madeira escura, solto em uma das bordas. Bastava pressionar o canto certo para que cedesse. E ali estava, a parede falsa. Por trás dela, o cofre embutido, pequeno, de rotação manual. Um presente de um antigo companheiro de quartel, quando eu ainda tinha coluna reta e voz firme. Rodei o segredo com dedos trêmulos mas certeiros. 12 à esquerda. 6 à direita. 20 à esquerda. Um clique suave. Aço deslizando. Respirei fundo. Dentro do cofre, a memória fria do homem que eu era. Documentos originais da casa. A escritura no meu nome. Cópias de certidões. E uma pasta de couro com um carimbo que muitos ignoram, mas que quem constrói sabe bem o que significa. Autorização de demolição. Emitida há exatos 9 anos, quando cogitei reconstruir a casa depois da morte da minha mulher. Desisti do projeto, mas deixei tudo arquivado, por hábito, por precaução, por saber que o tempo costuma virar aliados em inimigos, e também o contrário. Além disso, havia mais. Um cartão de visita. Marcelo Carvalhosa, Engenharia de Demolição e Terraplenagem. No verso, um número rabiscado à mão. Ele me devia um favor antigo, e eu sabia que ainda atendia pelo mesmo celular. Ao lado do cartão, uma cópia da planta original da casa, com as marcações estruturais que só eu entendia. Onde estavam os pilares, quais paredes eram falsas, e por onde a estrutura cederia primeiro se fosse pressionada no ponto certo. Eu sabia onde ela começaria a cair. Sabia até a sequência dos estalos que viriam antes do colapso. Com tudo em mãos, subi devagar. Tranquei tudo novamente. Ajeitei a estante no lugar. Voltei para a sala e me deitei no chão frio, dessa vez com um envelope marrom debaixo do cobertor. Dormi com a cabeça sobre a planta da casa. A planta que eles achavam ser apenas lembrança, mas que naquela noite voltou a ser um mapa. No café da manhã seguinte, ninguém percebeu nada. A sogra do genro já enviava áudios animados dizendo que chegaria em breve com seus netos. A filha preparava panquecas para os enteados. O genro ria alto, passando de cueca pela sala, zombando da minha presença silenciosa. Tá tudo do jeito que a gente queria, ele disse. Eu apenas concordei com a cabeça, com um sorrisinho manso. Ele jamais imaginaria que quem realmente havia decidido como as coisas terminariam não era ele. Era eu. E a decisão já estava tomada. Naquela mesma tarde, caminhei até o terminal de ônibus e usei um telefone público para ligar para o número no cartão. Ele atendeu com voz grave, já rouca pelos anos. Não precisou de muitas palavras. Preciso daquela demolição que falamos um dia. Lembra da autorização de 2014? Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Depois respondeu. Lembro sim. Quando? Respirei fundo e disse. Na manhã da chegada da nova dona. Ele entendeu. Saí da cabine como quem volta do cartório com uma sentença. A noite seguinte seria de espera. Mas diferente das anteriores, não seria uma espera de resignação. Era de estratégia. E quem me visse deitado no chão naquela noite, encolhido num canto da sala, jamais imaginaria que por dentro, cada célula do meu corpo já comemorava o som da implosão. Eles tinham me reduzido a um velho no chão. Mas esqueceram que, por baixo do assoalho, há sempre um alicerce. E eu sou o alicerce dessa casa. A manhã seguinte,
Amanheceu mais quente que o normal. O sol batia nos telhados com aquele peso de fim de verão, quando a terra começa a rachar e até as sombras parecem cansadas. O genro estava no quintal instalando uma rede nova que compraram para a sogra descansar, como ele anunciou aos gritos para a vizinhança toda. A filha organizava as roupas novas no armário que um dia fora da minha mulher, enquanto os enteados da outra família brincavam com um videogame ligado na minha antiga TV da sala. O cheiro de café já não era mais o mesmo. Parecia filtrado pela arrogância. Eu me sentei no canto da cozinha e mastiguei um pedaço de pão duro como se fosse aço. Cada mordida me mantinha ancorado no plano. Esperei até o almoço. Eles saíram para comprar cortinas novas. Aproveitei. Peguei a pasta marrom, calcei os sapatos que estavam guardados sob o sofá e caminhei até o centro da cidade. Não entrei em lojas, nem falei com ninguém. Meu destino era apenas um: a sede da Carvalhosa Demolições e Estruturas. Fiquei parado em frente à fachada por uns bons 5 minutos, observando a mesma porta que entrei mais de 10 anos atrás, quando cogitei reconstruir a casa após o luto da minha esposa. Naquela época, desisti. Mas o contrato seguiu arquivado, e agora, como tudo na vida, chegou a hora de reverter o que ficou pendente. Entrei. A recepcionista me olhou com gentileza, mas também com aquele olhar de quem pensa que velho só aparece ali para pedir informação. Disse o nome completo. Pedi para chamar Marcelo. Ela arregalou os olhos discretamente e respondeu: "O senhor pode subir. Sala 3. O corredor era estreito, revestido com placas de madeira antiga. A cada passo eu lembrava de como Marcelo rira quando assinamos o contrato original. Nunca se sabe quando alguém vai querer ver o mundo ruir do jeito certo, ele disse naquela tarde. Agora, ao me ver na porta, ele apenas sorriu. O que eu posso fazer pelo velho mais teimoso que conheço? Ele perguntou com aquele sotaque arrastado de quem já viu muita obra desabar na vida. Sentei devagar, abri a pasta com calma e deslizei os documentos sobre a mesa. Ele pegou, folheou, viu o carimbo da prefeitura, a planta com as anotações e a autorização de demolição que ele mesmo ajudara a protocolar anos antes. "Você tá mesmo pronto para isso, Armando?" perguntou. Olhei nos olhos dele. "Tô mais pronto que quando enterrei minha mulher." Marcelo não perguntou mais nada. Apenas pegou o telefone e começou a fazer ligações. Eu ouvia ele falar com engenheiros, operadores de escavadeira, o técnico de detonação controlada. Era tudo muito técnico, mas para mim era como escutar a sinfonia da restituição. Quando desligou, ele respirou fundo e me encarou. "Que data?" "O mesmo dia em que a nova dona vai bater os saltos no chão da minha sala." Ele pegou uma caneta, anotou a data em sua agenda de couro e fez um gesto com a cabeça que dizia: "Feito." Antes de sair, ele me deu um papel para assinar, confirmando a execução da demolição e sua legalidade. Assinei com mãos firmes. Por mais que minha saúde já não fosse a de antes, naquele instante eu era rocha. Marcelo ainda tentou dizer algo como: "Vai dar um choque em geral, hein?" Mas eu só disse uma frase: "O choque já é diário, só tô devolvendo." Voltei para casa andando devagar. O sol agora queimava mais. O asfalto tremia. Mas dentro de mim tudo estava gelado. Nem a chegada da sogra com as malas no porta-malas de um carro alugado tirou meu foco. Eles vieram felizes com sacolas e caixas, rindo, dizendo que agora a casa ia ter energia nova. Eu apenas ajudei a subir uma das caixas como um mordomo de quem não precisa mais fingir nobreza. À noite, Marcelo me mandou uma mensagem curta no celular antigo, que guardava para emergências. Operação confirmada, às 4h. Eu olhei pela janela da sala. Vi minha filha deitada no sofá, com os pés sobre a mesa que construí com as próprias mãos. O genro beijava a testa da mãe, já instalada no meu antigo quarto. Os meninos jogavam no quarto que era da minha mulher. E eu ali, em pé, como uma sombra. Mas uma sombra com data marcada para se levantar com força. Deitei no chão mais uma vez. Mas desta vez, a cada estalo na madeira, meu corpo vibrava junto. O barulho da geladeira, o estalo do cano no banheiro, o rangido da porta do armário. Tudo parecia se despedir da casa, como se até os objetos soubessem que aquela noite seria a última vez que dariam boas-vindas para quem nunca construiu nada, só ocupou. O relógio andava devagar, mas eu sabia. Quando ele marcasse 4 da manhã,
Quem estaria no controle não seria mais o genro, nem a filha, nem a sogra. Seria eu, o velho que eles rebaixaram ao chão, sem perceber que chão é fundação. E quem é fundação pode, quando quiser, fazer tudo desmoronar. Era uma tarde abafada quando o carro da sogra do meu genro encostou em frente ao portão. O motor nem tinha desligado e ela já gritava da janela: "É aqui que vou passar meus dias de descanso?" Como se a casa fosse um presente que a vida, ou pior, que eu, estivesse oferecendo a ela. A minha filha saiu correndo para abraçá-la sorridente, com um vestido novo que nunca tinha me mostrado. O genro abriu o porta-malas e começou a tirar caixas como se estivesse inaugurando um reinado. Até os enteados dela, 3 meninos adolescentes vieram juntos. Um deles apontou para a varanda e disse em voz alta: "Ali vai ser bom para fumar escondido." E todos riram, até minha filha. Eu estava sentado na calçada, do outro lado da rua, fingindo ler um jornal velho que nem notícia tinha mais. Observei cada caixa entrar. Observei cada passo da sogra atravessando o meu jardim, aquele que eu plantei com minha esposa há 30 anos, onde enterrei nosso cachorro, onde reguei cada flor com as mãos calejadas. Agora ela pisava no chão como quem toma posse, como quem assume o trono. A casa era minha, mas pela maneira como entraram, pareciam crer que eu era o hóspede incômodo, o último obstáculo antes da nova decoração. "Esse aqui era o quarto do velho, né? Vai precisar de uma limpeza pesada." Ela comentou, olhando para o teto como quem avalia mofo em imóvel antigo. A filha riu e completou: "Ah, mãe, ele nem usa mais. Agora tá dormindo na sala mesmo." O genro completou a trindade do desprezo. "Logo, logo ele se acostuma com menos. Ele já viveu demais." Eu não reagi. Levantei do meu banco e fui até o portão. Cumprimentei a nova hóspede com um sorriso leve. "Seja bem-vinda." Ela me deu 2 tapinhas nas costas e disse: "Agora sim essa casa vai ter comando de verdade." Almoçaram sem me chamar. Disseram que pediram comida para evitar bagunça. Eu comi um pão dormido que estava na minha gaveta escondida. À tarde, começaram a pendurar quadros, espalhar almofadas coloridas e tirar meus retratos antigos da parede. Vi uma foto da minha esposa sendo colocada dentro de uma caixa sem tampa, a moldura rachada no canto. Meu retrato de formatura, com minha filha pequena no colo, foi posto sobre o micro-ondas como se fosse uma lembrança de alguém que morreu e ninguém sente falta. Durante a arrumação, ouvi a sogra comentar em voz alta: "Agora a casa é nossa." Minha filha não corrigiu. Apenas respondeu com uma risadinha. Finalmente. Ali percebi que não era só ingratidão, era usurpação. Eles acreditavam, de fato, que aquilo tudo pertencia a eles. O genro fez questão de descer ao porão e trancar a porta, dizendo que não queria bagunça com tralha velha. Mal sabia ele que atrás daquela parede falsa havia mais do que ferramentas. Havia planos e uma contagem regressiva. No fim da tarde, eles chamaram os vizinhos para mostrar a nova fase da casa. Alguns vieram. Outros apenas olharam de longe, constrangidos. Um casal de vizinhos mais antigos me viu sentado do lado de fora e quis conversar, mas a minha filha apareceu na janela e disse: "Ele tá cansado, deixa ele lá." Na verdade, eu estava mais acordado do que nunca. Durante o jantar, que também não me ofereceram, vi as luzes piscando por causa da sobrecarga nos disjuntores. A casa tremeu levemente com o som alto vindo da sala. Estavam assistindo um programa qualquer, jogando almofadas uns nos outros como se fosse uma república. E eu do lado de fora, em silêncio, com o celular antigo no bolso e um horário gravado na memória. 4 da manhã. A hora em que a casa deixaria de ser deles. A hora em que o concreto, os tijolos e até as lembranças decidiriam voltar ao chão. Antes de dormir, ou fingir dormir, a sogra passou por mim no corredor e disse com desdém: "Arruma esse canto direito aí, Armando. Vai ser feio se a visita chegar e tropeçar no seu colchão." O genro de cueca deu risada e arrematou: "Ele tá parecendo um móvel esquecido da casa." Eu apenas ergui o olhar e respondi: "Pois é, mas até móvel velho, quando some, faz falta." Ele não entendeu. Ela também não. Na calada da noite, a casa parecia vibrar. Não pelas vozes ou passos, mas por saber que aquela era sua última noite de pé. Eu caminhei devagar até a cozinha. Bebi um copo de água e olhei para o teto, para cada rachadura, para cada detalhe que eu mesmo havia construído. Depois voltei ao meu canto. Me cobri com a velha colcha verde, fechei os olhos.
E esperei. Não pelo sono, mas pelo som das explosões controladas. Pelo momento exato em que o chão deles balançaria. E o meu recomeçaria. Quando o relógio marcou 3h47 da madrugada, eu já estava de pé. Não precisei de despertador. O corpo sabia. A mente estava em silêncio, mas os ossos pareciam vibrar com a memória de cada centímetro daquela casa. Fui ao banheiro com calma, lavei o rosto e, por reflexo, olhei no espelho que mal refletia, embaçado pelo tempo e pelas marcas que deixaram nele. Na sala, a sogra do meu genro roncava alto, jogada no meu antigo sofá, com uma perna para fora do cobertor. Meu genro dormia de barriga para cima, com a televisão ainda ligada, jogando luz azulada em seu rosto como se a casa já estivesse sendo invadida por alguma coisa além da compreensão. A filha dormia no meu quarto. O quarto que ela um dia me pediu ajuda para pintar de azul quando era menina. Agora era bege e sem alma. Voltei para o meu canto no chão. Dobrada ao lado do colchão, a velha mochila preta guardava a chave que eu não entreguei a ninguém. A chave da porta lateral que dava para o quintal onde o caminhão preto da demolidora chegaria, com as luzes apagadas como combinado. Às 4h em ponto, escutei o ruído abafado dos pneus no cascalho. Levantei, vesti a camisa, calcei os sapatos e saí pela porta dos fundos. Um homem alto desceu do caminhão, com capacete e colete, e me deu um leve aceno. É hoje, seu Armando. Eu respondi apenas com o olhar. Não havia mais nada a ser dito. Os outros 4 homens que vieram com ele trabalharam com precisão cirúrgica. Durante meses, preparamos esse plano. A casa foi construída por mim, com cada bloco, cada ferragem, cada parede erguida no tempo certo. E era justamente esse conhecimento que tornava possível o que estava prestes a acontecer. Eu sabia onde estavam as colunas principais, os pontos de sustentação, os dutos de gás, as fiações centrais. Sabia o que era preciso para fazer a casa cair, sem machucar ninguém. Eles começaram silenciosamente a furar o piso da varanda e inserir os cartuchos pequenos de detonação controlada. Eram dezenas, todos posicionados em pontos estratégicos que gerariam apenas o impacto necessário para fazer a casa se dobrar sobre si mesma. Um colapso interno, um ato de engenharia reversa, um fim simbólico. Enquanto isso, eu entrei pela porta dos fundos, peguei minha mochila, passei uma última vez pela cozinha. Toquei a bancada de mármore que instalei com minhas próprias mãos. Ela ainda tinha uma pequena lasca no canto esquerdo, feita quando minha filha tinha 8 anos, e bateu ali com a bicicleta. Ao lado, o porta-retratos com a foto do casamento dela estava tombado. Endireitei. Não por saudade, por respeito ao que um dia existiu. E deixei ali, virado de frente para a porta, como se ele mesmo fosse assistir o desfecho. Às 4h43, os operários haviam concluído tudo. Faltavam 17 minutos. Dei a volta, entrei no carro que me esperava do outro lado da rua, guiado por outro funcionário da empresa, e partimos devagar, em silêncio. A 300 metros de distância, num mirante improvisado, vi a casa pela última vez. O operador me entregou o controle com o botão vermelho. É o senhor quem decide, disse. Eu respirei fundo. Pensei por um segundo se deveria esperar que eles acordassem. Se valeria a pena dar um aviso final, uma chance de arrependimento. Mas então lembrei da risada da sogra, das palavras do genro, da filha dizendo, apenas obedeça. E lembrei que nenhum deles pensou 2 vezes antes de me mandar para o chão. Apertei o botão. O som não foi como nas explosões de cinema. Foi um estalo surdo, seguido de um tremor. Depois, o som de estalos em cadeia, como madeira se partindo ao meio, e o rugido abafado das paredes se dobrando. A casa cedeu como uma flor murchando em câmera lenta. O telhado se inclinou, rachou, desceu. As paredes traseiras colapsaram sobre o corredor. A frente do imóvel resistiu por poucos segundos antes de tombar com elegância trágica. E quando a poeira baixou, restou apenas o que parecia uma maquete destruída por dentro. Nenhum ferido, nenhum grito. Apenas o susto do impacto e a sensação de que o passado havia finalmente encerrado sua vigência. A polícia chegou em menos de 5 minutos, como era de se esperar, chamada por vizinhos assustados com o tremor. Quando viram os papéis que o engenheiro entregou, com minha assinatura, minha escritura
Os registros da autorização ficaram sem palavras. Uma jovem policial me olhou com olhos arregalados e disse: "O senhor derrubou sua própria casa." Eu apenas confirmei com um gesto. Ela hesitou, mas depois completou: "Tem gente ali, achando que foi um terremoto." Eu sorri pela primeira vez em semanas. Foi um terremoto, moça. Um terremoto de dignidade. E enquanto os outros corriam, gritavam, tentavam entender o que havia acontecido, eu entrei no carro de novo, sentei no banco de trás e pedi: "Vamos." O motorista me levou ao novo destino. O apartamento secreto. O último capítulo desse lar que um dia foi meu. E que eu mesmo encerrei. Enquanto as viaturas chegavam em ondas, como formigas em alerta ao redor dos escombros, eu já percorria outra rua, de vidro fechado, corpo ereto e mente fria. A cidade ainda dormia, e o sol ameaçava nascer. Mas para mim, a noite não era um fim. Era um renascimento. O carro seguia firme, sem pressa, contornando avenidas que eu mesmo ajudara a pavimentar, décadas atrás, quando minha vida ainda tinha o concreto como aliado e não como arma. Atrás de mim ficavam destroços, olhares confusos, vozes levantadas, acusações ao vento. Mas à minha frente havia apenas silêncio. Um silêncio que ninguém me dera, que eu mesmo escolhi comprar. O edifício ficava num bairro discreto, a exatos 32 minutos de onde morava. Era uma construção de fachada pálida, sem portaria ostensiva nem janelas exageradas. O tipo de lugar que ninguém percebe. Mas quem procurasse a fundo veria o nome no registro. Um apartamento comprado há 11 anos, quitado à vista, no nome de um laranja, que hoje já nem estava mais vivo. Depois de sua morte, o imóvel passou legalmente para mim. Um plano antigo, feito não por desconfiança, mas por prudência. Nunca imaginei que o usaria assim. Subimos ao quarto andar pelo elevador que rangia baixinho, como se respeitasse meu silêncio. Entrei com minha mochila nas costas, os sapatos ainda com poeira da demolição e o olhar de quem entra numa cápsula do tempo. O apartamento era simples, mas elegante. Um quarto com cama arrumada, sala com livros nas prateleiras, banheiro limpo, cozinha com mantimentos de emergência. Tudo estava pronto. Mais do que um lar alternativo, era um santuário. Um espaço que guardei de mim mesmo, para o caso de eu precisar me reencontrar. E agora ali estava eu, reencontrado, sem precisar de plateia. A primeira coisa que fiz foi ligar o rádio portátil que mantinha sobre a mesa. Sintonizei numa estação AM qualquer. Não procurava notícias. Só vozes humanas que não quisessem nada de mim. Depois, fui até a janela. De lá, via-se um campo de futebol vazio, um mercado abrindo as portas e a fumaça lenta de padarias acendendo seus fornos. Nada ali parecia saber que um homem, horas atrás, havia derrubado com um botão a casa onde criou sua filha, cedeu ao genro e foi chamado de peso morto. Nada ali sabia que naquele momento um velho estava escrevendo sua última página, com alvenaria. Tomei banho, vesti uma roupa limpa e servi café. Na televisão, os jornais locais já mostravam as imagens da casa no chão. Helicópteros haviam filmado tudo. Acidente? Dizia a legenda. Curioso caso de desabamento controlado. Alguns repórteres cogitavam que fosse um protesto, outros falavam em vingança. Mas ninguém tinha a história completa. Só eu. E por ora, manteria assim. Não por orgulho, mas por higiene emocional. Horas depois, enquanto o mundo corria atrás de explicações, fui até uma gaveta e tirei uma pasta preta. Dentro havia meu novo plano de vida. Um ciclo que não incluía mais súplicas, concessões ou migalhas emocionais. Continha recibos de aluguel programado, contatos de antigos amigos que me deviam favores e principalmente uma carta, escrita há anos, que dizia: "Se um dia eu desaparecer, não se preocupem. Não foi porque me perdi. Foi porque finalmente me encontrei. Na geladeira, água gelada. No armário, arroz, feijão, café e dignidade intacta. Não havia luxo, mas havia paz. E pela primeira vez em muito tempo, isso bastava. A cama me recebeu sem protesto. O travesseiro não pediu explicações. Eu dormi naquela tarde com a respiração leve, sem ouvir passos pesados sobre o teto, sem gritos na sala, sem ninguém mandando eu obedecer. Dormi sem precisar me reduzir para caber na vida de ninguém.
No final da tarde, recebi a primeira ligação, número da filha. Não atendi. Depois vieram mensagens, do genro, da sogra, de um número desconhecido. Todos queriam saber onde eu estava, como eu tive coragem, se eu estava bem. E a resposta era uma só. Estou onde sempre quis estar, longe, seguro. Comigo mesmo. E sim, tive coragem. Porque nada destrói mais um homem do que ser ignorado dentro da própria casa. E se para ser ouvido eu precisei derrubar paredes, que assim seja. Assisti ao noticiário da noite com chá na mão. Um comentarista disse: o autor da demolição agiu dentro da lei. Os documentos estavam em ordem. O imóvel era dele. E então sorri. Pela primeira vez, alguém disse em voz alta: o imóvel era dele. A casa era dele. A história era minha. E a lição agora era de todos. Não demorou para o silêncio dar lugar ao alvoroço. Às 7:30 da manhã, já havia uma fita de isolamento contornando o que antes fora minha sala de estar. Repórteres se acotovelavam para conseguir imagens, microfones tremiam nas mãos de jornalistas que mal sabiam o que dizer. Era como se ninguém conseguisse entender como aquela casa tinha virado entulho em tão pouco tempo, e ainda assim sem nenhuma sirene prévia de socorro. Desabamento misterioso foi o termo que tentaram empurrar nas manchetes. Mas bastou um tenente mais experiente chegar e abrir a papelada que a construtora entregou para tudo mudar de tom. O responsável pela demolição chegou calmo, de colete amarelo e barba grisalha. Mostrou aos policiais o que ninguém ali esperava. Uma ordem assinada há 3 meses, com data programada para aquele exato dia. Um plano de demolição aprovado pela prefeitura, plantas visadas, perímetro autorizado. Nenhuma cláusula irregular, nenhum desvio de conduta. O nome do requerente estampado em todas as folhas. O meu. E foi aí que a primeira pergunta saiu da boca de um oficial. Quem é o dono desta casa? No meio da rua, ainda de camisola e pantufas, a sogra do meu genro abriu os braços dizendo que aquela era a residência da família, o lar dos netos, o centro da nova geração. Mas o tenente não se comoveu. Apontou para a escritura. A casa estava em nome do senhor Elias Ferreira da Silva desde 1994. Nunca houve transferência, nem doação, nem venda. A sogra ficou pálida. Minha filha, ao lado dela, começou a recuar. E o genro? Bom, o genro perdeu a língua. As câmeras não perdoaram. Pegaram tudo. O constrangimento, os gritos, a perplexidade. O país inteiro viu o momento em que a imagem da família renovada e moderna se esfarelou junto com o reboco. A sogra, até então tão pomposa, foi colocada como invasora. Minha filha foi questionada se tinha autorização legal para tomar posse de um imóvel que jamais lhe pertenceu. E o genro, que gostava de dar ordens como se fosse o patriarca da casa, descobriu que no papel ele não passava de hóspede por tolerância. Uma expressão jurídica bonita para "você só estava aqui porque alguém deixou". As autoridades quiseram garantir que a demolição fora mesmo segura. Recolheram documentos, ouviram vizinhos, vasculharam os arquivos do cartório e encontraram tudo conforme a lei. A assinatura era minha. O plano era antigo, mas só ativado quando todos os sinais de respeito haviam sido quebrados. Não havia como contestar. Eu tinha deixado cada migalha de prova ali, intencionalmente, porque sabia que o dia da covardia ia chegar. E quando chegasse, não teria mais argumento, nem desculpa que sustentasse as paredes daquela casa. Em paralelo, os jornais começaram a puxar a ficha da empresa de demolição. Descobriram que o dono era um amigo de longa data, alguém que esteve comigo nos piores momentos da juventude, quando ainda não tínhamos nada. Apenas o compromisso de que, se um dia um precisasse do outro, não seria preciso explicar. Bastaria um telefonema. Foi o que fiz. E ele cumpriu. No mesmo dia, o delegado responsável pelo inquérito convocou uma coletiva rápida para esclarecer à imprensa. Não há investigação criminal. Todos os trâmites foram legais. A residência era de propriedade exclusiva do senhor Elias Ferreira. Nenhum crime foi cometido, apenas uma mudança de endereço com métodos pouco convencionais. As redes sociais explodiram. Alguns me chamaram de louco, outros de gênio. Mas a maioria usou uma palavra que eu nunca esperei ler: herói. Não por ter destruído a casa, mas por ter mostrado, com calma e sem violência,
que a dignidade de um homem velho ainda tem valor, que silêncio não é fraqueza, e que às vezes, para se fazer ouvir, é preciso que o mundo desabe para que os outros escutem. Na noite seguinte, vi minha filha no noticiário, cercada de microfones dizendo que tudo foi um mal-entendido, que o pai estava confuso, que ela sempre o respeitou. Mas as imagens dela dizendo, apenas obedeça, pai, já circulavam em rede nacional. O estrago não era só de concreto, era moral, e esse não se reforma com cimento. Ao final daquela semana, recebi uma intimação informal. Prestar depoimento para registro oficial do ocorrido. Compareci com um terno limpo, sapatos engraxados e a escritura debaixo do braço. Entrei, sentei, assinei. Respondi todas as perguntas com serenidade. E antes de ir embora, o delegado, um senhor mais jovem que eu, mas com respeito no olhar, apertou minha mão e disse: "O senhor fez o que muitos só sonham em ter coragem de fazer." Apenas sorri, porque coragem não foi o que me moveu, foi exaustão. E naquele ponto da história, todos já sabiam, a casa era minha, o silêncio era meu, a dor também, e o que fiz foi apenas escolher onde deixar cada um deles, não mais no chão, mas sob os escombros de quem achou que eu não contava mais. A primeira chuva depois da demolição chegou leve, como se o céu quisesse apenas varrer a poeira do que havia sido deixado para trás. Restavam ali apenas pedaços de parede, um sofá tombado, vigas expostas e aquele cheiro agridoce de concreto molhado com lembrança. A imprensa já tinha partido. A polícia encerrara o inquérito. Os vizinhos, aos poucos, voltavam à sua rotina, embora ainda atravessassem a rua olhando para o terreno baldio, como se ele respirasse. Foi numa dessas tardes cinzentas que vi minha filha parada ali. Ela estava sozinha, sem o genro, sem a sogra, sem ninguém por perto. Usava o mesmo casaco que costumava vestir quando era criança, como se quisesse se agarrar a alguma versão mais antiga de si mesma. Os braços cruzados, os olhos vermelhos e um gesto que reconheci de longe. Mordia o canto da unha do polegar, o mesmo hábito que tinha, quando não conseguia dizer o que sentia. Eu a observei da calçada oposta, com o capuz do casaco puxado até metade da testa. Não era esconde-esconde. Era distância. Precisa. Merecida. Quando ela me viu, atravessou a rua lentamente. Seus passos pareciam pesar mais do que o cimento que cobria os escombros. Parou a 2 passos de mim, sem se aproximar demais. A chuva começava a engrossar, mas nenhum de nós se moveu. O silêncio entre nós não era hostil, era antigo. E então ela disse com a voz embargada, mas firme: "Por que, pai?" Não era uma pergunta comum. Não queria justificativa jurídica, nem resposta para a imprensa. Era uma pergunta de filha, daquelas que vêm do fundo de uma ferida. Por que você destruiu a casa? Por que não avisou? Por que foi tão longe? Mas nenhuma dessas frases foi dita, só aquela, seca, solitária, como um prego batido devagar demais na madeira errada. Por que, pai? Eu respirei fundo, não por nervosismo, mas por memória. Porque naquele momento minha mente voltou ao dia em que levantei o primeiro tijolo daquela casa com as próprias mãos, ao cimento que misturei suando, ao telhado que instalei com medo de altura, ao jardim que plantei para que ela corresse, às noites em que fiquei acordado, ajeitando a janela do quarto dela para que o vento não entrasse, e depois, aos dias recentes, de travesseiro no chão, das vozes rindo atrás das paredes, do olhar vazio da minha filha dizendo: "Apenas obedeça, pai." Olhei para ela, não com raiva, nem com tristeza, mas com uma clareza que só a velhice e a dor conseguem trazer, e disse: "Porque vocês esqueceram quem ergueu cada tijolo." Ela estremeceu. O vento levantou uma folha úmida que colou no salto dela, mas ela não atirou. Ficou ali, paralisada. Eu sabia que aquelas palavras não foram ditas para feri-la. Foram ditas para lembrá-la. Porque antes de ser sua casa, antes de ser a residência da sogra, antes de ser o cenário da humilhação, aquilo tudo tinha sido meu suor, meu refúgio, minha oferta. E quando a gratidão acabou, eu encerrei a oferta. Ela tentou dizer algo. Engasgou no início de uma frase, olhou para os escombros e balançou a cabeça. "A gente exagerou, pai." Ela murmurou, quase infantil. "A gente errou,
Eu não achei que... Mas as frases vinham como cacos soltos, sem forma, sem direção. Eu apenas coloquei a mão no bolso, retirei um pequeno envelope plastificado e entreguei a ela. Era uma cópia da escritura da casa, com uma simples marca em vermelho. O nome dela não estava ali. Nunca esteve. Nunca foi transferido. Nunca foi dela. Ela segurou o papel, leu e não chorou, porque às vezes a verdade é seca demais para virar lágrima. Não houve abraço, nem promessas, apenas um aceno curto da minha cabeça e um passo firme para longe. Caminhei até o ponto de ônibus mais próximo. Sentei no banco de concreto e fiquei ali observando o movimento. Um menino me ofereceu um pacote de amendoim. Recusei com um sorriso. Atrás de mim, a cidade seguia. E minha filha, de pé diante das ruínas, aprendia o que talvez tivesse esquecido. Que respeito não nasce da autoridade, mas do reconhecimento. O trajeto de volta ao apartamento foi silencioso. Destranquei a porta, pendurei o casaco, tirei os sapatos. Na varanda, um vaso de manacá começava a florir. Preparei um café, abri o caderno de anotações e escrevi apenas uma frase. Ela perguntou por quê. E pela primeira vez, não fui eu quem ficou sem resposta. O fim do ano chegou silencioso, sem fogos, sem abraços forçados, sem mesa cheia. O velho apartamento onde agora eu morava parecia pequeno, só para quem medisse felicidade em metros quadrados. Mas ali dentro, tudo que existia era meu. A chave girava na minha mão. O café tinha o aroma que eu gostava, e o som que quebrava o silêncio era o que eu escolhia ouvir. O rádio antigo, às vezes um assobio meu, e as palavras que eu rabiscava no caderno em cima da mesa. Ninguém mais decidia nada por mim. E era exatamente isso que me bastava. Foi numa dessas manhãs frias de sol pálido filtrado pela janela que o envelope chegou. Sem remetente visível, mas a caligrafia era inconfundível. Tinha o traço tenso de quem não sabe se vai ser lido ou ignorado. Abri com cuidado. Dentro, uma carta, escrita à mão, longa, confusa, com trechos riscados e outros corrigidos. Era da minha filha. Ela começava pedindo desculpas. Dizia que não sabia o que a tinha levado a agir daquele jeito. Citava o genro, a sogra, as pressões, os planos de vida nova. Afirmava que nunca quis me machucar e que tudo tinha saído do controle. No fim, dizia que todos ali tinham votado errado e que ela agora compreendia isso e que esperava, um dia, ser perdoada. Fechei os olhos por um instante, deixando a brisa leve da manhã tocar meu rosto. Pensei na frase que ela mesma usou tempos atrás. A gente votou, como se a dignidade de um pai fosse algo que se escolhe em assembleia doméstica. Como se carinho pudesse ser decidido em reunião de condomínio familiar. E agora, depois do estrago, ela pedia um novo voto. Mas eu já tinha feito o meu. Não o fiz com palavras, nem com ressentimento. Fiz com ação. Fiz com silêncio. E, principalmente, com escolha. Peguei uma folha nova do meu caderno e escrevi apenas 2 linhas. Não com raiva, não com ironia. Apenas com a clareza de quem não quer mais viver sob o peso do que os outros decidem por si. Fico feliz que agora saiba o valor de um voto. Eu escolhi o meu, o silêncio. Dobrei o bilhete, coloquei no envelope da própria carta, lacrei e deixei na portaria, com instrução para entregar caso alguém viesse buscá-lo. Nunca soube se chegou às mãos dela, mas também não precisei saber. Porque certas palavras não são para resolver, são para encerrar. Na noite de Natal, preparei minha comida simples, liguei uma música instrumental e sentei à mesa do meu apartamento. Um prato, um copo, um guardanapo de tecido que mantive desde a casa antiga. Sorri, não por alegria barulhenta, mas por um tipo de paz que só conhece quem já perdeu tudo e escolheu não perder a si mesmo. Alguns dias depois, soube por um conhecido do bairro que a filha e o genro estavam morando provisoriamente com a sogra, em um apartamento emprestado. Falavam pouco com os vizinhos. Diziam que o velho ficou louco, que destruiu a casa por rancor, e que estavam processando por danos morais. Ri por dentro, não por maldade, mas porque sei que quem grita demais tentando explicar algo, geralmente está tentando se convencer de uma mentira que só eles ainda sustentam. Eu, por outro lado, não precisei gritar nada. Não publiquei desabafos.
Não postei indiretas. Apenas fiz o que qualquer um faria depois de uma votação injusta. Anulei meu voto naquela família e fundei uma nova vida, onde só entra quem não precisa votar para me aceitar. No primeiro dia do novo ano, recebi um telefonema inesperado. Era meu neto mais novo, aquele que quase nunca falou comigo, mas que também nunca me desrespeitou. Ele disse: "Vô, posso ir aí?" Eu respondi: "Claro, a porta está aberta." Quando ele chegou, viu a mesa posta para dois e perguntou meio tímido: "Tá esperando alguém?" E eu respondi sem olhar para ele: "Tava esperando quem ainda lembra o que é respeito." E naquele almoço simples, sem pratos caros, sem presentes, sem obrigações, entendi que talvez eu tivesse perdido uma casa, uma filha, uma ilusão. Mas tinha recuperado algo maior: a autoridade silenciosa de quem não precisa mais ser aceito para ter valor. E no fim das contas, foi esse o meu presente. O silêncio. O meu voto. O que ninguém podia anular.